De volta já aqui com Bem Assim, para falar sobre um assunto que cresceu muito, tá? Ganhou muita notoriedade agora nesse momento de pandemia, que é o sedentarismo. Os números, eles apontam aí que as pessoas, elas passaram a ser mais sedentárias durante a pandemia, o que foi até compreensível, porque muitas pessoas acabaram ficando em casa, né? Se isolando aí, devido à Covid-19, principalmente quem faz parte do grupo de risco. Mas, atenção! Não é bom ficar parado não, tá certo? Quem vai conversar com a gente aqui agora e dar muitas dicas é o profissional de educação física, Matheus Silva. Matheus, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Bom dia, obrigada bom dia pela presença. Muito obrigado pelo convite. É verdade, Mara, não é bom ficar muito tempo também sentado, tá? Que é característica também do comportamento sedentário. Para dizer melhor o que seria o sedentarismo, eu vou falar primeiro sobre o que seria uma pessoa fisicamente ativa ou suficientemente ativa. Segundo as organizações internacionais, como a OMS, a Organização Mundial da Saúde e até mesmo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, eles preconizam para a pessoa ser suficientemente ativa ou fisicamente ativa, as pessoas devem acumular um volume de atividades aeróbicas. Sim. E esse volume é de 150 minutos por semana, 30 minutos por dia, 5 vezes 30, 150 minutos. Sim. Uma pessoa sedentária é aquela pessoa que faz inferior a 150 minutos por semana e passa a maior parte do tempo sentado, deitado ou até mesmo na frente da tela. Então, mesmo aquela galera que faz exercício 1, 2 vezes por semana, menos do que esse tempo, ainda assim essa pessoa é considerada sedentária? Sim, vale lembrar também, deve levar em consideração o comportamento sedentário. Sim. Olha que engraçado, Mara. As pessoas, mesmo que tu faça 150 minutos e passe maior parte do tempo do dia sentado, mesmo assim tu ainda é classificado como sedentária. Ou seja, o teu volume de comportamento sedentário é maior do que o teu fisicamente ativo. Sim. Mesmo que tu faça 1 hora por dia, tu vai passar 8 horas sentada. Então olha aí como está o contraste aí do teu comportamento. Então o recomendado é que tu faça aí os 150 minutos por semana e passe o menor tempo possível sentado ou deitado, até mesmo na frente da tela. Tem que estar ativo, né? Tem que estar em atividade, não é isso, Matheus? Uma coisa que eu tenho anotado aqui, é muito assustador o número de pessoas sedentárias, né? Acho que até números foram divulgados recentemente. E muita gente, talvez até que já era sedentário na pandemia, piorou. E muita gente que estava ativo na pandemia acabou passando um tempo bastante parado. E isso traz reflexos muito ruins, não é? Para a saúde das pessoas. Exatamente, Mara. São inúmeros, na verdade. Para você ter ideia, o Brasil ele é o 3º país com o maior número de obesidade no mundo. Nossa. E a obesidade em si, ó, eu trouxe esse gráfico aqui, Sim. onde demonstra aí se o Brasil já era o 3º país com o maior número de obesidade do mundo, ou seja, de inatividade física, com a pandemia ele diminuiu em 15%. Então, se já estava ruim, hoje está bem pior. Pois é. E o sedentarismo, ele pode ser considerado um fator de risco para as doenças? Sem dúvida, Ana. Algo também que está sendo bem discutido. Tem um outro gráfico também que ele demonstra aí sobre, estatisticamente, ó, um estudo mostrou em Xi'an, lá na China mesmo, Sim. que as pessoas que morreram por coronavírus, 88,24% estavam obesas ou sobrepesas. Número considerável. Ou seja, a obesidade, além de fatores de risco como hipertensão, diabetes, etc., é sim uma porta de oportunidade para o coronavírus. Então, assim, tem que se preocupar não só com o lado estético, mas sim também com os aspectos relacionados à saúde. Pois é, a gente falando ainda, né? Esse estudo é muito interessante também, que ele fala sobre o fator emocional durante a pandemia. Então, ele avaliou quase 2.000 brasileiros aí no primeiro mês da pandemia. E ele percebeu que o estresse aumentou em 40%. A ansiedade aumentou em 71% e os níveis de depressão aumentaram em 90%. Já as pessoas que se mantiveram fisicamente ativas durante o primeiro mês de pandemia, teve melhora em relação à saúde dos aspectos emocionais. Então tá aí a importância aí da atividade física de forma não exagerada, vale lembrar, de forma moderada. Pois é. Tem como ainda dizer que a atividade física não traz benefícios? Não tem, tá? Tem uma maior incidência de uma faixa etária que seja mais sedentária, Matheus? Quando ele começa a avaliar essa estatística de que o país é o 3º maior número de obesidade, ele vai também levando em consideração sobre as crianças, né? Os 150 minutos para crianças não é mais 150 minutos, são 60 minutos de atividade física. Então, assim,
daquelas brincadeiras que as pessoas, que a gente tinha antigamente, como correr, pular corda, elástico, as meninas. Exatamente. As crianças hoje não têm porque passar a maior parte do tempo na tela, no telefone. Né? Tava até ali uma foto da tela, Josi, coloca lá, assim, só para ilustrar, assim. Não só crianças, claro, eu acho que hoje crianças têm um número muito grande, mas adultos também, ó, como é que eles ficam, né? Exatamente. Essa é a imagem que ilustra muito bem aí o jovem, né, a criança aí que passa a maior parte do tempo em comportamento sedentário. Muito bem, olha só, tá vendo, gente? Vamos colocar essas crianças aí para brincar bem muito. Pode acontecer, né, de uma pessoa praticar atividade física e ainda assim ser sedentária? A gente falou sobre isso no início da entrevista. Existe sim, justamente quando o comportamento sedentário é maior que o fisicamente ativo. Então, assim, mesmo que tu faça 150 minutos de atividades como as recomendações internacionais preconizam, o interessante é que passe a maior parte do tempo em atividade, ou seja, com as atividades home office, onde foram adotadas agora durante essa pandemia, que tu possa atender o telefone em pé, que tu possa quebrar esse volume aí que tu tá sentado, levanta, vai no banheiro, toma água, ou seja, você está quebrando aí. Algumas estratégias interessantes relacionadas à saúde, até o lado ergonômico aí de algumas empresas, quando eles falam assim: eu quero adotar aí para melhorar a saúde dos meus funcionários com a ginástica laboral. É uma estratégia muito interessante. Porque o que é a ginástica laboral? Eles vão lá e quebram justamente o tempo de ficar muito tempo sentado e até mesmo lá digitando. Muitas vezes as pessoas passam, né, o período de trabalho todo sentado. Isso não é bom, né? Não é bom. É bom sempre estar ali tentando se movimentar, alguma atividade que você puder fazer em pé, é bom também fazer caminhando, né? Exatamente. Isso. Outra coisa que eu tenho notado aqui, você falou sobre home office, né? Muita gente ainda está em home office, outra parte, né, já voltou ao trabalho presencial e quer sair do sedentarismo. Como é que eu posso mudar essa realidade, né? Tem dicas para que eu possa começar a me movimentar sem também acabar prejudicando o meu corpo? Tem sim, Mara. Eu discuti muito isso quando os retornos aí da flexibilização, na verdade, aí, do isolamento social com relação... Tem um gráfico também que ele vai mostrar aí. Vamos lá, José. Eu fiquei muito preocupado, Mara, porque as pessoas retornaram aí às suas atividades, ou seja, voltaram à academia, voltaram a realizar suas atividades que faziam pré-pandemia. Então, assim, e as pessoas não voltaram de forma bem orientada. Então, decorrente aí os prejuízos da pandemia, as pessoas voltaram com a mesma intensidade que faziam antes. Então, isso não é legal. As recomendações 150 minutos de atividades aeróbicas com intensidades moderadas. Então, na medida que tu vai aumentando essa intensidade, como mostra o gráfico, a pessoa que está sentada, ela apresenta um risco X relacionado à saúde. Então, na medida que ela vai fazendo atividade, que é o meio ali, daquela bicicletinha ali, é a atividade moderada que é o ideal para o sistema autoimune, para o sistema, os aspectos relacionados à saúde. Então, na medida que tu vai exagerando essa atividade, já não é mais interessante. Faz mal mais do que tu ficar sentado. Olha só que engraçado. Gente. Então, exagerar na atividade nessa época não é interessante. Teve muita gente que voltou e disse assim, não, já vou logo para os 10 quilômetros aqui, né? Porque as pessoas acabam achando que vão compensar o tempo que ficou parada. E, na verdade, não funciona dessa forma. Tá vendo, gente? Então, se vai fazer, segura aí a onda, porque tem que ser moderado. Qual é a recomendação de tempo de atividade física para você ter uma boa imunidade? São ainda os 150 minutos? São os 150 minutos quando se trata em aspectos relacionados à saúde, Mara. Sim. É muito interessante a pergunta, porque as pessoas acabam justamente, então eu vou fazer mais aí, justamente para poder ter benefício ou então compensar o tempo, como eu acabei de falar. Tem que tomar cuidado com relação ao autoimune nesse período complicado que estamos vivendo, né, com relação à saúde. E também tem que tomar cuidado com certas atividades. As pessoas acabam também aumentando o volume e aumentando a intensidade, isso aí também não é interessante, tá? Tá. Para a gente fechar, então, qual que é a dica, hein, Matheus? Para quem está querendo sair do sedentarismo, para quem já saiu e está aí no pique e agora está entendendo que talvez esse não seja o melhor caminho, qual que é a dica? A dica é procurar primeiramente um profissional de educação Muito bem, física. Eu gostei dessa. Para que haja uma avaliação, para que tenha uma boa orientação, atividade sistematizada é a melhor aí para poder ter benefícios relacionados até ao sistema autoimune aí. Tem alguns profissionais que se readaptaram aí durante essa pandemia, então isso é muito interessante, tá? As pessoas que não podem ir à academia, centros que promovem a saúde,
eu acho interessante procurar um profissional para que ele possa adaptar essa atividade para esse sujeito. Eu me preocupo também muito com os idosos, Maras. Sim. Porque os idosos ainda estão em isolamento social. Exato. Né? Então, a família desses idosos acha que não é interessante eles praticarem atividade física. De fato, eles precisam ficar em casa, mas eles não significa que eles não precisam fazer atividade física. O idoso, ele perde capacidade funcional, ele perde força, ele perde equilíbrio, e isso compromete a saúde do idoso. Ou seja, se ele cair dentro de casa por falta de força, decorrente à falta, a inatividade física, ele vai para onde? Para um atendimento médico. E o local onde é mais contaminado são os hospitais. Então, assim, dá sim para o idoso fazer atividade física de forma bem orientada e de forma segura também nas suas residências. Gostei, foi muito bom você trazer isso, né? Às vezes a gente fica aí só focando, porque eu estou muito parado, né? Tô sem atividade física. Mas é importante que, principalmente quem é do grupo de risco, né, o chamado grupo de risco, que aí estão incluídos os obesos, estão incluídos os idosos, é muito importante que eles se mantenham ativos. Não quero me expor ao risco. Tenta ver, então, aí alguma forma, né, melhor forma, contrata um profissional, ele vai até a sua casa. O que importa é se movimentar o seu corpo, né? De acordo com as recomendações, 150 minutos por semana de atividade moderada, tá? Nada também de estar aí naquele pique todo, não. De atividade moderada, 150 minutos, o importante é sempre buscar aí a melhor forma para estar cuidando do nosso corpo e da nossa saúde. Matheus, quem quiser mais dicas ou quem ficou com alguma dúvida, a gente não tem mais tempo, mas quer acompanhar você nas redes sociais, como é que pode fazer? O famoso Instagram, @ Matheus Silva. Será um prazer contribuir com vocês aí de alguma forma. Muito bem. Matheus Silva, isso. Só ir lá no Instagram, então, Matheus com TH, tá certo? Vai lá, busca mais informações com ele. Com certeza vocês vão ser bastante bem atendidas. Muito obrigada, tá, Matheus? Prazer. Sempre muito bom. Obrigada, bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, antes da gente encerrar, né, a gente estava aqui falando sobre a atividade física, o quanto ela é importante para você manter a sua saúde em dia. Mas também é muito importante, caso você tenha dificuldade de perder peso, buscar ajuda. E se você já tentou e ainda não conseguiu, quero te apresentar a Emagrecentro, que é uma empresa pioneira, tá, no mercado brasileiro, que investe em pesquisa, inovação e tecnologia para oferecer excelência em seus serviços, produtos e tratamentos de estética, saúde e bem-estar. A clínica ela já atua há 34 anos no mercado e tem como objetivo oferecer tratamentos com preços acessíveis para a maioria da população brasileira. A gente estava falando aqui, né? E a obesidade e seus malefícios já são considerados uma epidemia mundial que atinge mais de 50% da população. Então eu quero que você conheça aí a maior rede de clínicas de emagrecimento e estética do Brasil. Aqui em Maceió, a Emagrecentro ela está localizada nos bairros Ponta Verde e Serraria. Para mais informações, você tem esse número que está passando aí na sua tela, que também é nele onde você pode agendar a sua avaliação gratuita, ou lá pelo Instagram Emagrecentro Maceió. Vai lá, confere mais informações, faz o teu protocolo, faz a tua avaliação, com certeza vai ser algo que vai se encaixar no seu orçamento. Muito obrigada pela sua companhia hoje, a gente volta amanhã a partir de 9h30, eu conto com você. Continue acompanhando a programação da TV Mar. Um beijo e uma maravilhosa semana para você.